Olá, eu sou o Léo Lopes e você está no canal Crítica aos Filmes. Neste vídeo iremos falar sobre o filme The Changeling, lançado no ano de 1980, que tornou-se um clássico do terror sobrenatural. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho. Vamos ao vídeo. The Changeling, ou A Troca, também conhecido como Intermediário do Diabo no Brasil, é um clássico do gênero de terror sobrenatural, que foi lançado em 1980. Dirigido por Peter Medak, o filme foi baseado na história de Russell Hunter, que também assinou o roteiro junto com William Gray e Diana Maddox. A trama gira em torno de John Russell, um renomado compositor interpretado por George C. Scott, que se muda para uma misteriosa mansão após a trágica morte de sua família. Lá, ele conta com a ajuda da agente imobiliária Claire Norman, interpretada por Trish Van Devere, para desvendar os segredos obscuros que assombram a propriedade. Além disso, o elenco também conta com Melvyn Douglas como o poderoso e misterioso senador Joe Carmichael. A atmosfera sinistra e a tensão crescem ao longo do filme. A história de tragédia e renascimento que se desenrola na trama, enquanto John e Claire lutam para desvendar o mistério por trás dos eventos sobrenaturais que assombram a mansão, além da combinação de uma direção habilidosa com a trilha sonora arrepiante, fazem deste filme um clássico do gênero de terror. A tragédia e o renascimento. John Russell, um renomado compositor, vê sua vida despedaçada quando um acidente de carro fatal tira a vida de sua esposa e filha durante as férias. A tragédia ocorre em uma estrada nevada e isolada, onde o carro derrapa e é atingido por um caminhão desgovernado. Devastado pela perda e incapaz de continuar morando na mesma casa cheia de memórias dolorosas, John decide se mudar para Seattle, buscando um novo começo. Aconselhado por amigos, ele aluga uma antiga mansão vitoriana, conhecida por sua arquitetura imponente e por estar desocupada há muitos anos. A casa, grande e cheia de história, parece ser o refúgio ideal para John, proporcionando um ambiente tranquilo onde ele espera encontrar algum alívio e inspiração para compor novamente. No entanto, logo após sua chegada, John começa a sentir que a casa guarda segredos inquietantes. O encontro com o sobrenatural. Logo após se instalar na mansão, John começa a perceber eventos estranhos. Uma noite, ele é acordado por um som perturbador de batidas que ressoam pela casa. Um som ritmado e insistente que parece vir de dentro das paredes. Seguindo o barulho, ele chega ao sótão onde encontra uma porta trancada. Após arrombá-la, ele descobre um quarto oculto. Dentro do quarto, ele encontra uma cadeira de rodas antiga e vários móveis empoeirados, também uma espécie de livro com as iniciais e uma data na capa. Além de uma caixa de música, que ao abri-la começou a tocar uma melodia sinistra e ecoante. John sente que essas descobertas assustadoras aumentam ainda mais as suas suspeitas de que a casa é assombrada. Comunicação com o espírito. Desesperado para entender o que está acontecendo, John realiza uma sessão espírita com a ajuda de uma médium. Durante a sessão, um cone metálico começa a tremer violentamente e a médium começa a falar e fazer perguntas. A médium escreve automaticamente, desenhando detalhes de um poço antigo coberto em um quintal. Através da médium, o garoto implora por ajuda para resolver o mistério de sua morte e trazer justiça. Sentindo uma profunda conexão com o sofrimento de Joseph, John se compromete a investigar o passado sombrio da casa e descobrir a verdade sobre o assassinato, motivado tanto pelo desejo de ajudar a criança, quanto pela busca de um propósito para sua própria dor. Logo após a sessão, John, ouvindo a sessão gravada em seu gravador, vê flashes de um menino sendo afogado em uma banheira por um homem mais velho, e que seria a mesma imagem que tinha visto na noite anterior na banheira. A investigação reveladora. Com a ajuda de Claire Norman, a agente imobiliária que facilitou a locação da casa, John começa a investigar a história da família Carmichael. Eles descobrem que Joseph Carmichael era filho de uma família rica e influente. Durante sua investigação, John e Claire descobrem uma série de documentos que sugerem uma troca de identidades. Joseph, uma criança doente e frágil, foi assassinado por seu pai, que o substituiu por uma criança saudável para herdar a fortuna da família sem manchar a reputação dos Carmichael. John encontra evidências no diário do pai de Joseph, que revelam o desprezo dele pelo filho doente
e seu plano cruel para garantir que a fortuna da família fosse herdada por alguém digno. Enquanto continuam a explorar a casa e os arredores, John e Claire descobrem uma casa rural mencionada nos registros antigos. Após descobrirem o local e ouvir os relatos da dona da casa sobre as visões de sua filha no quarto com o garoto, John convence a mulher a permitir que ele escave o poço, e após remover as tábuas e cavar profundamente, ele descobre o esqueleto de uma criança, junto com um medalhão que pertenceu a Joseph. Essa descoberta confirma que Joseph foi assassinado e jogado no poço para ocultar o crime. Ao retornarem à mansão, começam a ocorrer distúrbios sobrenaturais como portas se trancando sozinhas, vozes e barulhos, além da constante sensação de serem observados por olhos invisíveis. Um aviso claro de Joseph para continuarem a investigação. Motivados por justiça e a encerrar o tormento do espírito de Joseph, John se prepara para confrontar o poderoso senador Joe Carmichael com as evidências que encontraram e na esperança de finalmente expor a verdade e libertar o espírito do menino. O confronto e a justiça. O atual líder da família Carmichael, um homem cruel e implacável, está disposto a fazer de tudo para proteger o legado e a reputação de sua família. John e Claire enfrentam ameaças, perseguições e tentativas de intimidação, mas permanecem firmes em sua missão. John é ameaçado por um capanga dos Carmichael, sendo coagido a encerrar as investigações sobre a morte de Joseph. Após sair da casa, sofre um acidente de carro fatal, e momentos após é visto por John por um espelho da casa, uma espécie de enigma e aviso para que John siga em frente e revele o mistério. Em um confronto final dramático, John vai ao encontro do senador Joe Carmichael, que foi o garoto que substituiu o verdadeiro Joseph, cujo espírito está preso na antiga casa dos Carmichael e na atual residência de John. A tensão culmina quando a própria casa começa a se manifestar violentamente, após John entregar o medalhão a Joe Carmichael. O espírito de Joseph, furioso e desesperado, parece canalizar sua raiva para desmascarar a verdade. Claire vai ao encontro de John na mansão, mas ele não está. Ao subir as escadas e chegar ao quarto, é perseguida por uma cadeira de rodas e acaba descendo violentamente as escadas, onde é amparada por John, que acabara de chegar da casa do senador e levada para fora da mansão em segurança. John retorna para dentro da mansão para tentar acalmar Joseph, mas a casa começa a se manifestar violentamente e a pegar fogo. O líder dos Carmichael, ao perceber que não pode mais ocultar os segredos do passado, segura os dois medalhões, o seu e o de Joseph. Coloca o verdadeiro em cima da foto de seu suposto pai. E a mesa e tudo em volta começam a tremer. Seu espírito aparece subindo as escadas em chamas da mansão para encontrar o verdadeiro Joseph, que está sendo afogado por seu pai na banheira, simbolizando a descoberta do segredo que há décadas havia sido ocultado. Logo em seguida, uma explosão no antigo quarto de Joseph faz Joe sofrer um ataque cardíaco fulminante em seu escritório. A libertação do espírito. John e Claire, após saírem da mansão naquela noite, vão de carro ao encontro do senador Joe Carmichael em sua casa, mas se deparam com uma ambulância, onde o corpo de Joe está coberto em uma maca, que parte às pressas para o hospital e passa ao fundo, pela estrada da mansão que está tomada pelo fogo. Já no dia seguinte, depois do incêndio apagado, restaram somente a cadeira de rodas e a caixa de música, ambas queimadas, mas a caixa ainda abre sozinha e toca sua melodia característica, mostrando um sinal da presença e da gratidão de Joseph pela justiça feita em seu caso, e que agora, liberto da casa, vai poder ter seu espírito descansando em paz. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. Ative o sininho e compartilhe. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.